A doença renal não é um problema exclusivo de adultos, de maneira nenhuma. Pode afetar bastante as crianças, e desde o nascimento, ou mesmo pode ser adquirido ao longo da vida. E enfrentar essas doenças requer uma atenção muito especial de toda a família. Afinal de contas, nós sabemos que enfrentar a doença renal não é nada fácil. Requer uma rotina mais regrada, requer bastante atenção. E é sobre essa realidade que nós vamos conversar hoje com a pediatra Roxana Roque, que está aqui conosco, para nos contar um pouco sobre essa realidade, sobre a realidade dos pacientes, das crianças que enfrentam a doença renal. Doutora Roxana, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Viva Saúde. Seja bem-vinda. Obrigada, Mirna. É sempre um prazer estar aqui falando sobre as doenças, sobre os problemas que a gente enfrenta na saúde e hoje falar especialmente sobre as crianças com problema renal. Doutora Roxana, para a gente compreender um pouco melhor, para quem está em casa compreender um pouco melhor, vamos começar falando sobre a função dos rins no nosso corpo. Explica para a gente qual é a função dos rins no nosso organismo. Bem, os rins, eles são órgãos importantes. Eles, embora eles sejam importantes, a gente não considera ele um órgão nobre, porque os órgãos nobres são coração, pulmão e cérebro. Mas o rim, ele participa do equilíbrio disso tudo. Então, a gente aprende desde cedo que o rim, ele limpa o sangue da gente. E ele funciona como um filtro. Mas não é só isso. Ele participa, além da limpeza e do equilíbrio do nosso corpo, ele ajuda a controlar a pressão, ele ajuda na produção de sangue, ele ajuda no equilíbrio ósseo, certo? Então, o rim, ele tem muitas funções, certo? É um órgão extremamente importante, tá? E que quando ele dá problema ou ele começa a parar de funcionar, uma série de problemas surgem e as pessoas começam a ter sintomas relacionados a isso. Doutora Roxana, e esses problemas também afetam crianças? Explica para a gente qual é essa realidade. Afetam sim, Mirna, afetam crianças, certo? Crianças bebês, já tem muitas crianças que já nascem com problemas renais. E quando esses rins eles são afetados ainda no período de primeira infância, essas crianças elas vão ter muito mais consequências desastrosas. Eles vão ter problemas de crescimento, eles vão ter deformidades ósseas, eles podem ter anemias difíceis de tratar. Ou seja, é importante que haja um diagnóstico precoce para que aquela criança consiga crescer na medida do possível saudável e atingir a vida adulta sem sequelas daquele problema de infância. Mas existem sinais de alerta? Como é que os pais podem ficar mais atentos aos sinais renais, que tem algo que não anda bem no corpo daquela criança? Veja só, quando a gente fala de problema renal, a gente tem que ser só um pouquinho mais específico o que seria esse problema renal. No caso aqui, a gente está falando na situação que o rim é como ele vai parando de funcionar, o que a gente chama de insuficiência renal crônica, certo? Então, algumas doenças, existem as doenças inflamatórias, que são doenças que atingem os rins, que a gente chama de glomerulopatias. Os sinais de alerta são sangue na urina, algum inchaço, pressão alta. Você sabia, Mirna, que criança pode ter pressão alta? E quantas vezes a pressão arterial de criança é medida nas consultas? Nem sempre, certo? Existe também os problemas que a gente chama de tubulopatias, então são bebês que têm dificuldade de crescimento, dificuldade de ganho de peso, bebem muita água, urinam uma quantidade absurda de urina, certo? E a gente precisa pensar que aquela criança pode ter um problema, porque ele não tem um sintoma específico, na verdade, ele é só uma criança que não está se desenvolvendo bem, certo? A gente pode ter também crianças que têm anemias difíceis de tratar, porque, como eu disse no começo, o rim ele participa da produção de sangue, não produzindo sangue, mas ele produz o que a gente chama de eritropoetina, que é um hormônio que estimula a produção sanguínea. Então, se a gente ficar alerta para aquelas situações, meu filho não está bem, em que sentido? Ele não ganha peso, ele não cresce, ele tem anemia, ele urina demais. Então, fica alerta, porque a gente precisa periodicamente está fazendo exames, certo? Então, se você faz um exame de urina e de repente apareceu sangue e você não sabe a causa,
ou na consulta de rotina, mede a pressão da criança e vê que a pressão está um pouco alta, procura saber na história da família se tem alguém que tem problema renal, ou seja, a gente vendo a criança como um todo, se eu vejo que tem alguma coisa de errado, então eu vou ter que pensar inevitavelmente que poderia ser um problema renal. Doutora Roxana, a gente sabe que muitas vezes, quando não tratado, muitas vezes não, na verdade, para se chegar a uma insuficiência renal, se requer um certo esforço, né? Realmente é um desgaste considerável demais até o órgão realmente chegar a um quadro de insuficiência, mas nós sabemos que doenças não diagnosticadas, sem realização de tratamento, a gente sabe que pode acontecer, né? Existem crianças aqui na Paraíba, existem crianças aqui na nossa cidade que elas enfrentam a insuficiência renal? Existem sim, muitas, certo? Muitas crianças, Mina. Há pouco tempo, acho que mais ou menos um mês, eu recebi um adolescente de 15 anos com insuficiência renal crônica, que a gente chama estágio final, que é quando precisa entrar em hemodiálise, e, na verdade, nunca ninguém diagnosticou que ele tinha doença nenhuma. Inclusive, para a gente é até difícil, porque quando a gente olha para a mãe e diz, ó, teu filho vai ter que entrar em hemodiálise, e ela fica olhando, mas ele nunca adoeceu. Na verdade, não é que ele nunca adoeceu, ninguém nunca pensou que ele podia ter problema. Aí você dizia, ele tinha o quê? Ele tinha uma anemia difícil de tratar, ele tinha baixo peso, ele tinha uma certa fraqueza, tá? Então, acontece. Hoje, aqui no serviço onde eu trabalho, nós temos aproximadamente 14 crianças em hemodiálise, certo? E no nosso último levantamento, até 2020, nós já tínhamos transplantados 26 crianças. Ou seja, não é uma coisa que você diz assim, não existe criança com problema renal? Existe, existe muito. E, na verdade, esses que eu estou te dizendo, para mim, eles são só a ponta do iceberg, porque provavelmente muitos deles estão aí, estão pelo interior, e talvez eles não tenham sido diagnosticados ainda com problema renal. Quando uma criança ela começa com um quadro de insuficiência renal, esse quadro ele se agrava rapidamente? A gente consegue falar um pouco dessa evolução ou isso vai variar bastante? Varia bastante. Tem algumas doenças que elas são muito rápidas, certo? Principalmente existem uns tipos de glomerulopatias que elas são muito rápidas, que a gente chama de glomerulopatia rapidamente progressiva. Então, o quadro, ele aparece como inflamatório, ele é muito rápido, mas existem algumas doenças que elas são silenciosas. E, por incrível que pareça, e eu até digo que isso é a vergonha do Brasil, as principais causas de insuficiência renal na infância, a principal causa é a infecção urinária e malformações de trato urinário, certo? Então, a criança ela já nasce com problema, ela tem infecções urinárias de repetição e isso não é levado a sério. E as infecções urinárias de repetição podem levar a alterações renais, que a gente chama formação de cicatrizes, e o rim chegar a parar de funcionar, certo? Só porque isso, eu digo que é uma vergonha nacional, porque a infecção urinária e malformações, elas podem ser tratadas e bem conduzidas desde o começo. Então, tem que parar com aquela história, meu filho teve infecção urinária, ela tem sempre, e deixa para lá. Não, seu filho teve infecção urinária, bora descobrir por que teve e o que é que a gente pode fazer para essa criança não ter de novo, certo? Para Não ver é se um ela quadro tem algum banal, né? risco de... Não, de jeito Não nenhum, pode ser não é um encarado quadro como um quadro banal. banal. Não, não pode ser encarado como, meu filho tem infecção de garganta, e infecção de garganta de repetição é normal. Não, infecção urinária ela tem que ter uma condução diferente, a gente tem que ficar mais atento pelas sequelas que ela pode gerar. Doutora Rocha, a senhora falou que em casos de malformação, existem casos de malformação que podem ser revertidos, porque geralmente nós achamos, né, nós somos conduzidos a pensar que aquilo, né, que é congênito não vai ser resolvido, mas pode também ser resolvido nesses casos de malformação urológica, enfim. Veja bem, depende da malformação. Lógico que a gente não vai conseguir fazer certo o que Deus fez errado, certo? Mas, por exemplo, existe uma doença que chama válvula de uretra posterior. O menino é uma doença que só afeta menino. O menino ele vai ter um problema na uretra e ele, vamos dizer assim, uma pelezinha, uma membraninha dentro da uretra que dificulta ele urinar, certo? Então, se diagnosticado bem cedo,
ele passa por um procedimento cirúrgico relativamente simples para tirar essa pelezinha que está causando o problema e todas as sequelas que aquela pelezinha poderia causar vão ser minimizadas, certo? Então, existem crianças que têm refluxo vesicoureteral. Então, o que é que eu posso fazer? Vamos acompanhar. Qual é o remédio que eu vou dar? Às vezes, preciso operar. Então, dependendo da malformação que o paciente tem, eu posso fazer algum tratamento, seja clínico ou cirúrgico, para tentar minimizar os danos daquela malformação. Lógico, existem problemas como, por exemplo, os rins policísticos. Isso eu não tenho o que fazer, porque, na verdade, o rim não tem como a gente mudar o jeito do rim. Mas aí eu já me antecipo e eu começo a cuidar daquela criança para evitar as sequelas de uma insuficiência renal crônica. Doutora Roxana, os sinais de alerta para os bebês, eles são semelhantes ao das crianças maiores? Se a gente for pensar na infecção urinária, porque os bebês eles têm muito malformação, né? São as principais causas de problema do bebê, são as malformações, a gente tem que ficar atento a sintomas de infecção urinária, que não é dor para urinar, é febre, é vômito, é dor na barriga, dificuldade de crescimento, dificuldade de ganho de peso, certo? Ou aquela criança que ela urina demais, que ela bebe água demais, tá? Aquela criança pálida. Então, os sinais de alerta do bebê são esses, tá? Agora, o que é importante? O bebê, ele passa todo mês, né? O ideal é que ele passe todo mês com o pediatra, que ele passe em consulta, né, de puericultura. E se esse bebê, você vê que tem alguma coisa errada, tem que pelo menos fazer um sumário de urina e um ultrassom para ver se tem alguma coisa errada nos rins dessa criança. Mas o fator do ganho de peso é um importante avaliador, então, nessa questão. E não só na questão urinária, mas na questão também. de doença. Sabe? Quando você olha para uma criança, você sabe que ela está recebendo a alimentação adequada e você não tem um ganho de peso adequado, bem, a gente tem que ficar atento para saber se tem alguma coisa errada. Tem que investigar. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando com a doutora Roxana e vamos falar sobre transplante na infância. Vamos falar também sobre quais hábitos no dia a dia que a gente tem, que pode também favorecer algum probleminha renal. Então não sai daí não, que temos muitos assuntos para conversar.